Vencer é preciso com Daniel e Samuel. Vai dar certo também depois. Pode abrir aí o ar. Muito bem, graças a Deus já estamos no ar, né? Com mais uma edição do programa A Voz Apostólica, né? Já estamos aí mais uma vez. Esse programa é da Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, aqui na cidade de Monteiro, né? Pastores, presidente, pastor Edivan e pastora Elisângela. Somos os pastores presidentes desse ministério, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, o qual esse ministério já tem abençoado vidas, né? Aqui na cidade de Monteiro. Então, vamos já iniciar orando ao nosso Deus, fazendo uma oração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está aí do outro lado, curve sua cabeça e ore conosco, né? Ore conosco nessa hora. Vamos orar. Pai querido, Pai maravilhoso, ó Senhor, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, para, Senhor, falarmos do Teu amor, falarmos do Teu poder, falarmos da Tua graça, falarmos da Tua salvação. Pai querido, abençoa todos os nossos ouvintes, abençoa, Senhor, as pessoas que estão a ouvir nesta hora, através, Senhor, da imprensa FM, as pessoas também que vão assistir, né, através do Facebook Live. Abençoa todos os ouvintes, os nossos irmãos, nossos amigos. Pai querido, nos abençoa aqui no estúdio da imprensa. Pai querido, fica conosco, nos dá um programa mais uma vez na Tua presença, e que vidas sejam abençoadas, que vidas sejam transformadas através da Tua palavra falada aqui neste programa. Pai querido, fica conosco. Senhor, que a direção nessa noite seja mais uma vez do Teu Espírito Santo. Eu te agradeço por tudo, no nome poderoso, no nome santo, no nome que está acima de todo o nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Já está conosco nossa querida Maria Aparecida de Souza, né? Deus abençoe Maria Aparecida de Souza, em nome de Jesus. Deus abençoe. E vamos aí ouvir, né? Já louvores. Vencer é preciso, Daniel e Samuel. E o programa está apenas começando, né? Hoje, essa quarta-feira abençoada, né? E Deus tem vitória, Deus tem bênção para a tua vida nessa noite, né? Compartilha aí, vamos convidar aí o pessoal para assistir esse programa, para que o Senhor Jesus Cristo, Ele venha agir na tua casa, na tua vida, no teu coração. Vamos ouvir aí um belo louvor na voz de Daniel e Samuel. Vencer é preciso. São precisamente 21 horas e 5 minutos. Tem o oferecimento de Saborear Café. Vamos ouvir. Não posso, que não vai conseguir, que tudo acabou, que os sonhos já Deus abençoe. e vai desistir. Dei, mas está escuro aqui ainda. Deus não se agrada. Coloquei todinho já. Já? Ah. Não sei por que tá escuro. Eu tô achando. Vencer é preciso. Deus está contigo, estendendo a mão. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado. A paz do Senhor, irmã Aparecida. Deus abençoe. Muito obrigado aí pela audiência. Também já está conosco a auxiliadora Leite. Também está assistindo. Deus abençoe. Nossa irmã, né? Auxiliadora, nossa amiga. Deus abençoe aí, né? Deus abençoe nossa amiga auxiliadora Leite. Deus abençoe. Você e sua casa. Deus abençoe. Começo. Você, Deus não vai desistir. Vencer é preciso.
só conseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Vencer é preciso. Deus tem uma vitória para você. É só conseguir. Só você crer, só você confiar e esperar no Senhor. Deus Está contigo, contigo, você vai conseguir. Muito obrigado, Deus abençoe. Vai aqui o nosso abraço dos pastores Edivan e Elisângela para a nossa querida auxiliadora Leite. Deus abençoe, auxiliadora Leite, muito obrigado, muito obrigado. Que o Senhor Jesus Cristo recompense você, sua casa e sua família. Deus abençoe. Também está conosco nossa irmã Nasa, né? Nasa Araújo. Deus abençoe, irmã Nasa. Estamos aqui mais uma vez na batalha, pregando a palavra de Deus, anunciando. Daqui a pouco a pastora Elisângela vai trazer a palavra de Deus. Você não é derrotado. Toda prova tem um fim. Deus vai agir nessa prova que você está passando. Deus é fiel. Deus é fiel. Nem que o mundo vire avesso, nem que o fim seja o começo. De você Deus não vai desistir. Muito bem. Vencer é Preciso. É só Prosseguir. Convidamos todos, né? Para ir na igreja, nossa igreja, na igreja apostólica Poder da Fé. Convidamos a nossa vereadora. Esteja lá na nossa igreja, né? Igreja apostólica Poder da Fé, aí pertinho, né? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe sua casa. Vá para a gente orar pela sua família e aprender a palavra de Deus. É maravilhoso nós aprendemos a palavra de Deus. Essa palavra que transforma, essa palavra que liberta, essa palavra que produz vida. Deus abençoe você. Também já está conosco José Bonifácio, né, de Araújo. Muito obrigado, José Bonifácio. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Também Lucenildo, né, está conosco aqui, nosso Lucenildo. Deus abençoe Lucenildo, sua casa, sua família, né. Está aqui na sonoplastia, trabalhando também para o Senhor Jesus. Deus abençoe. Um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. a oração é a base. Tudo que acontece era para o meu bem. Muito bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez com o programa A Voz Apostólica, né? Meus queridos irmãos, meus prezados ouvintes, para nós é um motivo de grande alegria. É uma alegria imensurável, né? É uma alegria que nós sentimos, sabemos que você está aí do outro lado, está aí ouvindo a palavra de Deus, essa palavra que produz vida, essa palavra que liberta muitas pessoas. Mandamos um alô para os nossos ouvintes em São Paulo, né? Mandamos um alô para os nossos ouvintes lá em São Paulo, Edileuza Santos, o Eduardo Ventura, né? Aitia Rosa, Isabela Santos, Josenilda Ventura, né? E os demais que estão ligadinhos conosco lá em São Paulo. Também mandamos um alô para o pessoal que está na capital pernambucana, Recife, nossos irmãos ali da cidade de Recife que estão aí ligadinho conosco também através do Facebook Live. Deus abençoe nossos queridos irmãos, né? Deus abençoe e continue abençoando e usando vocês fortemente, meus queridos irmãos. Vai aqui o abraço dos pastores Edivan e Elisângela, né? Também outra cidade, também temos alguns ouvintes que estão a nos ouvir nos Estados Unidos. Deus abençoe os ouvintes que estão lá nos Estados Unidos, né? Tem pessoas que têm se comunicaram conosco, né? Lá nos Estados Unidos. Que Deus abençoe os ouvintes lá dos Estados Unidos. Deus abençoe. Então, vamos prosseguir aqui com o programa A Voz Apostólica. E já quero dar aqui a agenda da IAPF, a Igreja Apostólica Poder da Fé. Ela está localizada na Travessa Motorista João Francisco do Nascimento, no Alto São Vicente, né? Domingo às 19h30 temos a reunião da família, né? Na segunda, às 19h30, estamos com a campanha de oração. Estamos orando, viu? A nossa
campanha, meus queridos ouvintes, é somente para nós buscarmos o poder de Deus. Não estamos cobrando nada a ninguém, nem cobramos nada para ninguém. Há outras religiões que quando fazem uma campanha, cobram as coisas, as pessoas cobram dinheiro, exigem dinheiro. Nós não exigimos dinheiro, nós estamos ali apenas buscando o nome do Senhor e orando a Deus para que Ele venha agir sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua família, para que você venha receber algo da parte de Deus, venha se fortalecer em Deus, porque em Deus nós somos fortes, em Jesus Cristo nós somos fortes, né? Nós temos que crer, confiar, porque Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Então em Deus nós somos fortes, em Deus, né? Nós servimos o nosso Deus, Ele está na nossa vida. Então domingo, reunião, na segunda estamos com essa forte campanha, o poder da oração. Esta campanha, nós estamos ali na Igreja Apostólica Poder da Fé, todas as segundas, a partir das 19h30, né? Na terça, buscando o conhecimento, né? É uma reunião abençoadíssima, onde nós estudamos a palavra de Deus, e ali nós aprendemos e aprendemos do nosso Deus Todo-Poderoso, a palavra de Deus. Vai ali participar conosco, né? Dani Lima também está assistindo, Deus abençoe, Dani Lima. A Nora do João Firmino, né? Deus abençoe, um abraço para esse pessoal aí que está aí ligado conosco, Dani. Também vai o abraço dos pastores Edivan e Elisângela para toda a família, né? Deus abençoe. Já aqui vai o sentimento, nosso sentimento. Muito amigo nosso, muito conhecido nosso, louvei muito lá na igreja de Jabitacá, né? E o nosso querido, queremos aqui dar esse anúncio aqui, né? Essa notícia, porque o pastor Firmino, ele era muito querido nosso, né? E no sábado, às 6 horas da manhã, foi um encontro com o nosso Deus Todo-Poderoso, está na glória, né? Ele foi um dos pioneiros do trabalho na obra de Deus ali em Jabitacá. E ali o pessoal era muito rígido ali para se fazer a obra, mas ele foi um homem de coragem. E nós estivemos ali, louvamos ao Senhor ali, muitas vezes, né? Nós estivemos ali, muito conhecidíssimo nosso, e sentimos a falta, né, do nosso querido. Vai aqui o nosso sentimento, o nosso abraço para a família, né? Muito nosso amigo, que Deus abençoe toda essa família maravilhosa, né? Esse homem que deixou um legado, uma história de vida maravilhosa, pastor Firmino, né? Toda a família, o Osias, os filhos dele. Um abraço aqui para todos do pastor Edivan. Tive lá uma vez e louvei lá numa festa que houve, outras vezes fui lá, né? Então que Deus abençoe. Né? Vai aqui o nosso abraço. Também está conosco Roberto Barros, né? Robelso Barros está assistindo. Vai aqui também o nosso abraço para o nosso querido Robelso, muito inteligente, né? Trabalhador, batalhador, uma pessoa muito querida, o Robelso. Deus abençoe o Robelso, né? Diretor lá da escola, né? No sítio Cacimbinha, né? Deus abençoe. Cacimba de cima, né? Cacimba de cima. Muito bem. Muito bem. Então, nós que agradecemos, Dani, pela sua audiência. Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família. A irmã, manda o nosso abraço para a nossa irmã, Dorinha, né? Nossa irmã Dorinha, né? E Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso e temos que agradecer ao nosso Deus pela vida de vocês. Amém? Então, nossas reuniões na terça-feira, a reunião da IAPF é a reunião buscando conhecimento, né? Na sexta, às 19h30, a reunião da vitória, né? E no domingo, novamente, a reunião da família. Louvado é o nome santo do Senhor. Vamos ouvir aí um louvor na voz do Cícero Nogueira. Vai dar certo. Creia, meu prezado ouvinte, meu querido irmão, acredite no Senhor que vai dar certo. Talvez você tenha passado por momentos difíceis na sua vida. Talvez você tenha passado momentos muitos difíceis, complicados. Mas o Senhor Jesus diz para você nessa noite que vai dar certo. Através desse louvor, vai dar certo. Confia no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Né?
permanecem firmes para sempre. Isto é maravilhoso, isto é glorioso. Nós esperamos e cremos somente nesse Deus, porque a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. E daqui a pouquinho vamos ouvir o louvor. Daqui a pouquinho eu vou passar para a pastora Elisângela, que também vai trazer as suas saudações aqui para os nossos irmãos. Também já mandamos uma saudação para a nossa irmã Neves, né? Nossa irmã Neves, não perde o nosso programa. Deus abençoe, a paz do Senhor, irmã Neves. Um abraço dos pastores Edivan e Elisângela. Também para a sua filha, né? A sua filha Adriana, Deus abençoe a Adriana e as demais suas filhas, Deus abençoe toda essa família aí maravilhosa. Nossa irmã Dedé também lá no mutirão, Deus abençoe a irmã Dedé. Deus também abençoe a vida da nossa irmã Edgleide, né? De Neném, sua casa, né? Estivemos orando por essa família maravilhosa. Deus abençoe aí o Neném, sua casa, Edgleide, todos esse pessoal aí, né? Vamos ouvir agora um belo louvor na voz de Cícero Nogueira, vai dar certo, né? E daqui a pouquinho estaremos de volta, né? Também já está conosco nossa querida irmã Duran Guimarães. Deus abençoe a nossa irmã Duran, ou o presbítero Genival. Deus abençoe essa família maravilhosa, né? Vamos ouvir. Atrás, Deus pode fazer muito. Certo. Joselma Vieira, né? Também está conosco. Deus abençoe, Joselma. Você e sua casa, viu? Convidamos os nossos ouvintes para estar conosco lá, participar das nossas reuniões lá na IAPF, Igreja Apostólica Poder da Fé. Escuta esse louvor. Preocupar. Vai dar certo porque Jesus Cristo é quem vai operar. Vai dar certo, você colocou tudo nas mãos de Deus. Vai dar certo, Ele não desampara nenhum filho seu. O inferno pode levantar, vendaval pode se formar, tempestade pode assolar, mesmo assim dá certo. Não importa a situação, Jesus Cristo tem a solução. Para se surpreender, Jonas Vilar. Estender as mãos que vai dar certo. Lá em cima, o segundo de cima para baixo. Muito bem. Tem mais algum aí? Você baixou eles aí? Não tem como, né? Muito bem, meus irmãos. Você está ouvindo aí o programa A Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé. Vai dar certo, essa enfermidade vai se retirar. Vai dar certo, não tem quem Resista a mão de Jeová. Vai dar certo, A porta de emprego irmão vai se se abrir. Vai dar certo, operando Deus, ninguém vai impedir. O inferno pode levantar, vendaval pode se formar, tempestade pode assolar, Mesmo assim dá certo. Vai dar certo. não importa a situação. Jesus Cristo tem a solução. Basta Apenas estender as mãos que vai dar certo. Oi. O inferno pode levantar. Vó Oliveira também está assistindo. Pode Deus abençoe, Vó Oliveira. assolar, mesmo assim. Está completando o ano, né? Parabéns, Vó Oliveira. Está completando o ano, né? A paz do Senhor. Ela está aqui mandando paz do Senhor, pastores. Boa noite. Paz do Senhor, Val. Boa noite. Deus abençoe você. E parabéns, viu? Já vai aqui os parabéns dos pastores Edivan e Elisângela para você. Que o Senhor Jesus Cristo conceda muitos e muitos anos de vida na presença dEle, louvando e adorando o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Em Monteiro, você dispõe de salão de beleza na farmácia. A farmácia dia e noite.
Você agora desfruta dos serviços do Salão de Beleza. É o Compre e Aplique. Você pode agendar com a perfumista e cabeleireira o seu horário de atendimento no Salão de Beleza. Deus abençoe. Dia e noite. Também Ana Suerda está assistindo. Deus abençoe, Ana Suerda. Está ligadinha conosco. Daqui a pouco a pastora Elisângela vai trazer a palavra de Deus, viu? Às 22 horas, a pastora Elisângela tem uma palavra de Deus abençoada para a tua vida, para o teu coração. Viu? Ele muda essa coisa aqui, não foi? Não. Mas eu tocou, não? Eu tô achando. Esse vídeo, ó. Eu também acho que sim. Por isso que a gente tá achando escuro. Ah, pode ter sido. Você está por fora. Você tá distraído mesmo. Tô. Nem notou. Não. Por isso que tá pretinho, tá bem escuro. Porque tá marrom aí. Era cinza que Aí era eu tô de branco, a gente tá destacando bem. Agora você que tá de preto, ninguém sabe se vai destacar bem, né? Você tá usando preto. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, Ana Suerda. Você que precisar de uma oração, escreva aí, que a pastora Elisângela vai anotar aqui. E após ela transmitir a palavra de Deus, nós vamos orar por você, por sua casa, por sua família. Tá bom? E se você que mora aqui na cidade necessita de uma palavra de Deus, necessita de um aconselhamento pastoral, é só entrar em contato com os pastores Edvan e Elisângela. Nós estaremos à disposição para transmitirmos a palavra de Deus para você e ajudarmos em oração, orarmos por você, por sua casa e orientarmos na palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela produz vida, produz alimento, ela produz força para aquele que está fraco, né? Ela é a sabedoria, né? Para a vida do justo, a palavra de Deus. Então, nós estamos aí à disposição. Você que precisa de uma oração, é só você escrever aí e nós vamos anotar aqui. E após a mensagem, nós vamos orar, fazemos aqui uma corrente de oração. Eu, juntamente com a pastora Elisângela, vamos orar por você e por sua casa, tá bom? Deus abençoe você. Formando grandes profissionais. O prazer de saborear a mais deliciosa sopa da região. Caio Sopas. Ai, que tá ao vivo. Um ambiente preparado especialmente para você. Quem é esse aí? Um sabor diferenciado. Paulo Júnior, né? Ao vivo, pegando ao vivo. Caio Sopas. Os mais diversos tipos de sopas, lanches e sucos para os paladares mais exigentes. Caio Sopas. Caio Sopas. A diferença está na qualidade. Localizado na Galeria José Salvino, em Monteiro. Escontável, escritório de contabilidade, credibilidade e competência ao seu alcance. Daqui a pouquinho estaremos de volta, né? Tocando mais louvores e trazendo mais algo de Deus para as vossas vidas, para os vossos corações. Compartilha aí. Você que está aí ligado conosco, compartilha. Convida mais pessoas aí para assistir este programa. Para que o Senhor Jesus Cristo venha falar contigo através da palavra de Deus. Central Parafusos, material elétrico e hidráulico, parafusos em geral, ferramentas, produtos para tratamento de piscinas, consertos em ferramentas elétricas em geral, localizado em novo endereço, Rua Manuel Carlos Ferreira, número 16, por trás de Aleixo Ferragens. Contatos 9926-0619 ou 9936-1226. Organização Romero. Temos carnes, peixes e frios. Higiene em primeiro lugar. Melhor preço, melhor pra você. Frigorífico e supermercado Jota. O preço e qualidade todos vão comprar. Frigorífico e supermercado Jota. Frigorífico e Supermercado J. Praça João Pessoa, número 3, esquina com a Galeria José Salvino, em Monteiro. Empreendimento Zé e Dani Família. O preço e qualidade todos vão comprar. Frigorífico e supermercado Jota. Frigorífico e Supermercado J. Higiene em primeiro lugar. Monteiro agora conta com um novo empreendimento que vai impactar você. Muito bem, meus irmãos. Você está ouvindo aí o programa Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé, né? Ministério Libertando Vidas, aqui na cidade de Monteiro, né? O programa tem a apresentação dos pastores Edvan e Elisângela. E daqui a pouquinho você vai ouvir aí a palavra de Deus, né? Vai ouvir a palavra de Deus. O pastor Elisângela vai trazer aí
A palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. A parábola da rede, né? A parábola da rede, viu? Ela vai trazer aí essa parábola, né? A explicação muito maravilhosa dessa parábola. E vamos aprender hoje, nessa noite, do Espírito Santo de Deus, através da vida da pastora Elisângela, a palavra de Deus. Muito bem, a paz do Senhor. Aqui é o Maico, filho da Val. Tô te assistindo muito bem, filho da Val. Deus abençoe, Maico. Um abraço para o Maico, né? Filho filho da nossa querida irmã Val, tá assistindo ao nosso programa. Deus abençoe sua vida, meu filho, meu querido. Deus abençoe. Muito obrigado aí pela audiência. Muito bem, já estamos de volta, né? Também está assistindo o querido Maico, né? O filho da nossa irmã Val Oliveira, lá de São Paulo. Ele diz: a paz do Senhor, pastor, aqui é o Maico, filho da Val. Deus abençoe o Maico que está assistindo. Lanchonete Sabor do Sul, né? Eu quero mandar aqui um recadinho. Temos diversos tipos de lanches, sucos, refrigerante. Venha experimentar. Entrega grátis. 99845 localizado no antigo Chaparês, a organização Daniele, né? E família. Também lá tem Wi-Fi grátis, viu? Então pode ir ali e comparar, né? Também eu quero mandar aqui um recadinho para o nosso querido Dejaci, do Abatedor São Mateus. Temos frangos vivos abatidos, verduras, né? Fica localizado na rua Tobias Rembijo, né? Gomes, número 389, Alto São Vicente, né? Telefone é 3351-2149, organização Dejaci Nalva. Queremos avisar que o Mercadinho Santo Expedito está com nova direção, a organização Landenilson José, no bairro do Brás, né? Também mandamos um alô aí para o nosso querido da Farmácia Firme. A Farmácia Firme está localizada na Praça Nilo Feitosa, número 21, ao lado da Agência Real, no centro de Monteiro, né? Telefone 3351-1605 e celular 9968-61900. Entregamos a domicílio. Temos farmacêutico no local para tirar todas as suas dúvidas, né? Orientar no uso correto dos remédios, né? Horário de funcionamento das 7 horas da manhã às 21 horas. Domingo das 8 ao meio-dia. Organização Jailson e Neide, né? A Farmácia Firme, né? Muito bem. Temos aqui também, quero mandar um recadinho. Só Bolos está localizada na rua Cizerano Rafael, número 134, centro de Monteiro. Celular 996890009. Só Bolos, vá lá e confira, né? Eu já comprei ali um delicioso bolo, um bolo bem fabricado, muito gostoso o bolo dali, né? Também NM Pinturas, motos, bicicletas, carros, móveis elétricos, portas, né? E celular 996475268 e 996224887. Organização Nielson e Mael. Muito bem. Você está ouvindo aí o programa, né? A Voz Apostólica, né? Casa dos Biscoitos, Trigo Bom. É especialista em sonhos, bolachas, biscoitos. Rua Vespasiano Guerra, número 89, celular 99807-1652. Organização Seu Luiz Gonzaga, né? Anastácio. Mandamos aí um abraço para Seu Luiz Gonzaga Anastácio, né? Que Deus abençoe. Muito bem. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus para sempre. O Oliveira está aqui conosco. Queria pedir um louvor para minha mãe que fazendo aniversário. Do louvor Fica Tranquilo, da Antônia Gomes, né? PFR, se tiver, põe para tocar. Muito bem, vamos ver. Eu tenho esse louvor aí, Senildo. Minha mãe, fica tranquilo, é o nome do louvor, é? Vamos ver, se tiver aí. Daqui a pouquinho nós vamos ver. Se tiver aqui, nós vamos atender aí o nosso querido Maico, que está pedindo louvor, né? Para a nossa querida irmã Val Oliveira, que está completando o hino, né? Está completando o ano. Hino não, ano, né? Meus irmãos, Encontro do Lar. Chegou a Monteiro
a mais nova loja de cama, mesa, banho. Temos tudo para deixar a sua casa mais aconchegante e requintada, né? Temos saia de cama box, protetor de colchões impermeáveis, lençol de elástico, jogo de lençol, casal, solteiro e cortinas, né? Capa para sofá, travesseiro, jogo de toalha, né? Conferir, né? Venha conferir. Estamos localizados próximo ao açougue público na rua Prefeito Inácio José Feitosa, né? Muito bem, eu sei que precisa aí, né? E vamos já continuar, eu quero passar a oportunidade para a pastora Elisângela e daqui a pouquinho eu estarei falando mais, mandando aqui mais um recadinho, né? E já são precisamente 21 horas e 32 minutos, tem um oferecimento do Bom Demais Supermercado. E antes de nós ouvirmos aliás, são 22 horas e 32 minutos, tem um oferecimento de Saborear Café, né? Antes de nós ouvirmos mais louvor, eu quero passar para a pastora Elisângela, que vai trazer suas saudações iniciais nessa noite. A paz do Senhor, pastora Elisângela. A paz do Senhor, pastor Edivan. Já desejo cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor nessa noite. Queremos dizer que para nós é motivo de alegria, né, de termos vocês na nossa, acompanhando conosco na audiência do programa Voz Apostólica. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? E logo mais, daqui a pouquinho, vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Hoje com mais uma parábola nessa série, né? A parábola da rede. Então você está convidado, né? Daqui a pouquinho, logo mais às 10 horas, 10h05 mais ou menos, vamos estar ministrando a palavra de Deus, né? Um abraço aí para nossa amiga Val, todos os nossos ouvintes que estão acompanhando a nossa live e todos os irmãos, né, que fazem parte da Igreja Apostólica Poder da Fé. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Ouvimos aí o recadinho da pastora, que daqui a pouco vai trazer a palavra de Deus, né? Daqui a pouco, a mulher de Deus vai trazer aí o recado de Deus para o seu coração. O tema da parábola é a parábola da rede, né? Daqui a pouco ela vai trazer. E vamos ouvir aí um louvor na voz de Jonas Vilar, Pare de Sofrer, né? E nós vamos ver se encontramos daqui a pouco, viu, irmã Denise? O louvor para nós tocarmos esse louvor aí que o seu filho assim solicitou, tá bom? Vamos ouvir agora, Pare de Sofrer, na voz de Jonas Vilar. Vamos ouvir. Facebook tá me abrindo mais. Você pensa que é o fim, mas eu tenho a solução. É só segurar na minha mão. Oi? Faz a conexão do Betel e fala a hora certa dele também. Filho, não vou te perder. Filho, vem ser Porque fica dois saborear e o resto deles. Se você confiar em mim, entregar seu coração, o quê? Não deixarei com as lágrimas cair no chão. Quero ver, vai lá. Se você confiar em mim, entregar seu coração, não deixarei com as lágrimas cair no chão. Pare de sofrer, pare de chorar, não resista mais, eu quero te abraçar. Eu paguei preço. Ô, meu querido jovem, peça outro louvor aí. Não temos esse louvor aqui. Peça outro aí, viu? Tá bom? Se você confiar em mim, entregar meu coração, não deixarei com as lágrimas cair no chão. Eita, agora, missionário de guerra. Se você Missionário de guerra. confiar em mim, entregar seu
até a terça do ano. Aqui é o meu. Aqui é você. Deus falou pra falar. E a Cris falasse. Vê se tem aquele Deus é Deus com coisa. Ah, tem, só tem na internet, né? Deus é Deus com Adeline Massal. Tem aí? Tem não. No entanto, também no segundo tocou do YouTube. Diz outra aí, Elisângela, que colocar. Muito bem, né? Graças a Deus, né? E a hora certa são 21 horas e 38 minutinhos. Tem um oferecimento de Grupo Betel, né? Grupo Betel. A hora certa tem um oferecimento do Grupo Betel. Meus queridos ouvintes e prezados irmãos, o Grupo Betel é uma empresa, né? Uma empresa que trabalha com produtos especializados para igrejas, né? Quer ver a sua igreja e a empresa com o que há de melhor, moderno e sofisticado? O Grupo Betel chegou a Monteiro, a região, com o púlpito em acrílico e em aço inox, né? Letreiros e placas, né? Em aço também, de aço inox, com garantia de 10 anos. Púlpito direto da fábrica, né? O gasofilácio, poltronas, né? Padronizadas, né? Vem ali com a logomarca da igreja. Temos a mais moderno, né? Mais moderno. Solicite, né? Hilson, né? Mais moderno Hilson. Solicite, né? A visita dos nossos representantes em Monteiro, pastor Edivan e pastora Elisângela. O celular é 99642 5342, né? 83 para você fora aqui do estado. Então, você solicite a visita e você vai adquirir esses produtos de qualidade. Nós mesmos já compramos para a nossa igreja, né? Mandamos um abraço, né, para o pessoal lá do Grupo Betel, que Deus abençoe, que tem trabalhado em prol da obra de Deus, né? E nós compramos aqui e já temos um púlpito em acrílico comprado na empresa Betel. Então é tudo direitinho, tudo organizado, entrega garantida. Eles mandam deixar aqui, aonde você comprar, manda deixar. E é um produto de qualidade, coisa de primeira qualidade. Então, você, pastor, você que tem sua empresa e também escolas que precisa de fazer oratória e você precisa de um púlpito, então você nos procure. Nós vamos fazer o seu pedido. Vamos já encaminhar o seu pedido e o Grupo Betel estará mandando o material diretamente para você. Púlpito, né? E outros materiais, né? Para que a sua igreja seja padronizada, seja aquela igreja padronizada, aquela igreja muito, que Deus abençoe a vida, né, de todos os nossos queridos ouvintes e dos nossos queridos pastores aqui da região. Deus abençoe a todos. E você que precisa aí de um material especial, nos procure, né? Nossa querida Val Oliveira, né, tá assistindo. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é fiel, né? E vamos ao nosso apoio e daqui a pouquinho nós estaremos de volta, né? Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. São 21 horas e 41 minutos. Tem um oferecimento do Grupo Betel. É Hilson, vice? É os púlpitos, Hilson, né? Os púlpitos em acrílico Hilson. Muito bem. É um púlpito que é usado nos Estados Unidos. Eles fabricam o modelo daquele da gente. Muito bem.
Motosserras Steel, com assistência técnica do local e muito mais. Na linha de rações, você encontra Vamos ver aí. de torta, trigo e soja. Óleo de água. Agora também trabalhando com aluguéis de andames, betoneiras, compactadores de solo e escoramento. Em Rio Paraibano, você ainda tem descontos especiais nas compras à vista, dividindo também suas compras em todos os cartões. A organização do pastor Juscelino Sebastião Coelho, o nome dele, viu? Quer que eu escreva aí embaixo? Oi? A organização do pastor Juscelino Sebastião Coelho. Eu não li não. Você assim quer que eu escreva aí? O nome dele ou não precisa? É bom, né? Né? Bom. Cadê? Eu acho lá, não deu? Cadê a caneta? Vamos ver aqui o louvor aqui, viu, irmã Denise? Tem. Qual é o louvor que ela quer? Ela pediu Fique Tranquilo com... Não sei quem, Gomes. Aí o Senhor olhou ali, não tem não. Nem na internet tem, mas fica falhando na internet, tem o Senhor. Corre o risco de falhar e travar, né? No YouTube tem, com certeza. 996017195 e 996216906. Organização. Um chamado é com aquela banda, eles não? É, 4x1. 4x1 chamado é bonito, né? É. Não, ali é o chamado. Um chamado. Veja se tem aí, Senhor. Um chamado. Tem chamado. 2850. Organização Maninho e José Banho. Oficina Duas Rodas. Tem não. Atenção, a Oficina Duas Rodas Tem não. oferece os Tem melhores não. serviços com qualidade. Fazemos parte elétrica, motores Honda e Yamaha, com os melhores preços da cidade. Tem algum hino aí falando em rede? Ou peixe, pescador, alguma coisa assim? Vê aí, Eu vou Senhor. lançar a minha rede ao mar. Nana Azevedo. Veja se tem, Senhor. Eu quero almas. Alba. Eu quero almas, Nana Azevedo. Não, da gente não tem não. Depois da mensagem. Batizados e acompanhamento infantil para o seu bebê, com os melhores cenários da região. Venha também revelar conosco fotografias digitais com entrega imediata. Da gente não tem não. Veja na grade da rádio, Senhor. Se tem. 999992330. Rua. Quero Alba, né? É. Eu quero almas, Nana Azevedo. Agora você tem em Monteiro a melhor opção para saborear a melhor carne de peixe da região. Frigopeixe, o seu frigorífico de peixes, oferecendo o que há de melhor com uma variação de peixes com a qualidade que você, cliente, merece. Lá você encontra Tem baixado, tilápia, né? traíra, cumatã, Aqui baixa pra essa fina, peixe Baixa. bonito, bacalhau, Estou acertando. filé de tilápia, Vê agora, vê aí pra um hino aqui pra nós oferecer para o livro espiritual da irmã Denise. visita ao frio Não tem. Olhos de não, água, olhos de Thiago água. Sobrinho, né? Pronto, pode ser olhos de água mesmo. Próximo. Gilverson de Araújo, Né? Pode ser isso aí o próximo. Nós vamos oferecer para o livro espiritual da nossa irmã Denise, né? Olhos de águia. Deus abençoe nossa irmã Denise. Está aniversariando, né? O Senhor Jesus Cristo dê muitos anos de vida, muita saúde. É isso aqui de baixo, é? É. Muita saúde, muita paz. Você vai colocar o nome da música. MP3, que senão baixa o CD todo, completo. Coloca música, só a música MP3, senão baixa o CD completo. Número 528, ao lado da Escola Monteiro Lobato. Fone 999-564760 ou 99. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Eu quero almas. E adorador. Eu quero almas. Daqui a pouquinho, a pastora Elisângela vai estar transmitindo a palavra de Deus, tá bom? Daqui a pouquinho. Cama, mesa e banho, brinquedos e muito mais. Fica localizada na rua Já foi o apoio, já? Já, né? Rubi, joias e acessórios, perfumarias em geral, brinquedos, cama, mesa e banho, artigos para presente. Passando, já tudo. 9967326. Daqui compartilha direto no WhatsApp. Vou mandar para você, viu? Manda. Vem aqui. Manda. Baixou? Tá baixando. Aí, ó. O verdinho. Contato 99800249996.
família. Venham para a Cariri Web e sejam bem-vindos a uma nova era. Navegue com mais segurança e qualidade. A Cariri Web está com planos a partir de 2 megas com preços que cabem direitinho no seu bolso. Instalações via cabo, via rádio e fibra ótica com Wi-Fi grátis. Cariri Web. Cariri Web. Qualidade nos serviços e pontualidade no atendimento. Praça João Pessoa, número 7, em Monteiro. Telefones 3351-2258 e 99641-3203. Cariri Web. O melhor provedor de internet banda larga da região. Você está ouvindo a Voz Apostólica, um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. Muito bem, graças a Deus, né? Nós queremos aqui mandar mais um alô aí para o pessoal do Grupo Betel, né? O Grupo Betel tem a organização, né? Do pastor Juscelino Coelho, né? Vai aqui o nosso abraço com a paz do Senhor para o pastor Juscelino Coelho do Grupo Betel, né? E já tem um oferecimento da hora certa, são 21 horas e 48 minutinhos, um oferecimento aí do Grupo Betel. Bom, nós vamos atender a nossa querida irmã Paola Oliveira, está lá de São Paulo, né? Assistindo o nosso programa, ouvindo e assistindo, digamos assim. E que Deus abençoe a vida de todos vocês, todos os ouvintes. Também Carla Silva também está assistindo, Deus abençoe. E nós vamos ouvir um belo louvor na voz de Chagas Sobrinho, Olhos de Águias. Nós queremos assim, que a irmã Denise, ela escuta esse louvor, né? Para o livro espiritual da nossa irmã Denise, que está aniversariando, né? Esse louvor, Olhos de Águia, né? Então, vamos ouvir esse louvor, né? Olhos de Águia, já oferecemos aí para o livro espiritual da nossa irmã Denise, né? Então, vamos ouvir esse louvor. Pra tirar a minha visão, já tentaram ferir meu coração. Estão querendo matar meus sonhos, já tentaram me enganar. Acontece que Deus não vai deixar. Amém. Quero olhos de águia, Deus, pra que eu veja meus inimigos. Amém, Osias, a paz, Osias. Deus abençoe, meu querido. Um abraço, viu? Dá-me olhos de águia assim, pra que eu tenha outra visão. Paz do Senhor, um abraço. Seu amigo pastor Edivan, viu? Amigo dessa família aí, da Elisângela, né? Todos nós somos conhecidos por vocês aí. A Elisângela morou aí um tempo, né? E foi uma bênção que Deus me deu, né? Carla Silva também está falando aqui. A paz, irmã. Deus abençoe, muito obrigado aí por assistir o nosso programa. Que eu veja as maravilhas de tua lei. Me jogaram em uma cova, me venderam pra ser escravo, me acusaram de coisas que não fiz, me lançaram num calabouço com cadeias em meu pescoço. Mesmo caluniado, estou feliz. Quando tu ia lá, Osias, quando eu ia aí, Osias, você era criancinha, Osias, bem pequenininho. Não sei se você lembra de mim. Bem pequenininho você é. O pregador é o outro, né? O mais velho, né? José, né? José também. José já estava pregando já quando eu fui aí. Eu andei lá em Capitacá. Pra que eu sonhe, porque nunca sonhei. Dá-me olhos de águia, pra que eu veja as maravilhas de tua lei. Dá-me olhos de águia, pra que eu sonhe, porque nunca sonhei.
de águia, para que eu veja as maravilhas de tua lei. De tua lei. Adriana Palmeira, né? Deus abençoe, Adriana Palmeira. Muito obrigado pela vossa sintonia, pela vossa audiência. Deus abençoe você. Muito bem, já estamos de volta, né? Você está ouvindo aí o programa A Voz Apostólica, né? Na apresentação desse amigo de vocês, pastor Edivan e pastor Elisângela, né? Dos amigos de vocês, pastores Edivan e Elisângela. Para nós é uma honra, né? Estamos aqui para transmitirmos a palavra de Deus, para falarmos de um Deus todo-poderoso. Em Malaquias 3,18 fala assim: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, né? Isso é maravilhoso, né? Então nós temos que servir ao Senhor e ser e viver essa diferença que a palavra de Deus nos diz, né? Não importa o que alguém pense ao respeito daquela pessoa que quer servir a Deus. Não importa. Importa é você servir a Deus, amar a Deus, amar o teu próximo, ter amor ao seu semelhante. Jesus Cristo ensinou a ter amar. Aquele que não ama nunca conheceu a Deus, né? Então nós temos que amar com o amor de Deus, com o amor ágape, o amor de Deus na nossa vida, no nosso coração, para que assim o poder de Deus venha habitar na nossa vida. O Espírito Santo de Deus venha no nosso ser e venha nos usar e venha fazer o seu querer na nossa vida. Porque quem não ama não pode agradar a Deus. Tem que amar, porque Jesus ensinou. Foi uma das coisas que Jesus mais ensinou sobre a face da terra, foi o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, ao teu semelhante, como a si mesmo. Isso é maravilhoso. Se alguém diz que é de Deus e não ama, está distanciado de Deus. Mas se alguém ama, esse alguém é de Deus. E Deus está com ele, o Espírito Santo está com ele. Amém? E eu creio que esse louvor tocou na tua vida, tocou no teu coração. Peça para Deus abrir cada vez mais os seus olhos, para que você venha ver as coisas com a visão da forma que Deus te ensina a ver. Porque a nossa visão, a nossa vista, ela só vai até onde a vista alcança. Mas a visão que Deus nos dá vai muito além do que muitos pensam. Então por isso que nós temos que pedir ao Senhor olhos de águia com esse louvor, né? Que Deus abençoe. Nossa querida Carla Silva também está assistindo. Deus abençoe, Carla Silva, né? E vamos ouvir mais louvores. Você está ouvindo aí o programa A Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé. Esse ministério que foi fundado por nós, pastores Edivan e Elisângela, né? E estamos aqui para fazer a obra de Deus. Não estamos aqui para querermos ser maior e nem melhor do que ninguém, não. Mas estamos aqui para pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este Evangelho que transforma, esse Evangelho que liberta, esse Evangelho que cura, esse Evangelho que faz do velho homem pecador um novo homem na presença de Deus. É este Evangelho que nós pregamos. O Evangelho sem mistura, sem mancha, sem mácula, né? Porque muitas pessoas estão aí proclamando outras coisas e dizem que é o Evangelho. Mas o Evangelho não. O Evangelho de Cristo é puro. O Evangelho de Cristo não tem mistura. O Evangelho de Cristo não se mistura com coisas que o mundo oferece. Então nós temos que viver e andar de acordo esta palavra que produz vida e vida com abundância. Deus abençoe todos os nossos ouvintes. Vamos ouvir mais um belo louvor na voz de Chagas Sobrinho. Eu me rendo. Vamos ouvir em nome de Jesus. Daqui a pouquinho a pastora Elisângela vai transmitir a palavra de Deus para os vossos corações. Eu sei que o Senhor Jesus Cristo, Ele já tem tocado na tua vida. O Espírito Santo de Deus já tem falado contigo aí onde você está. E vai continuar falando através da palavra de Deus. Porque é através dessa palavra que Deus fala conosco. O Espírito Santo de Deus fala conosco. Então, eu não sei, prezado ouvinte, querido amigo, irmão, querido que está aí do outro lado. Mas o Senhor Jesus Cristo sabe o que tem se passado na tua mente e no teu coração. E Ele está pronto para te dar força, conforto. Ele está para te confortar nesta hora.
e dizer para você que Ele está contigo, mesmo nesse momento que você está vivendo. Mas o Senhor Jesus Cristo está contigo, o Espírito Santo de Deus está com você, e Ele vai te guiar e vai te dar a direção certa para você fazer a vontade do Pai, e a tua vida será abençoada, a tua vida será dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ouvir esse belo louvor, Eu Me Rendo, na voz de Chagas Sobrinho. Já dedico esse louvor para o livro espiritual do nosso querido Osias, né? E Dani também está ouvindo conosco. Também para o livro espiritual de Carla Silva. Também, mais uma vez, para a nossa querida irmã Val Oliveira, está assistindo. Deus abençoe, né? Carla Silva e os demais que estão conosco, né? Aqui nos assistindo, todos os irmãos, né? E estão ligadinhos conosco. Vai aí esse louvor, Eu Me Rendo, na voz de Chagas Sobrinho. Vamos ouvir. E ela era pouca e não deu. Eu procurei meus amigos, tenho desaparecer. Muito bem, Michel. Também está conosco o poeta Michel Torres, né? Grande artista. Adriana Souza também, né? Tá certo, Michel, já entendi o recado. Muito bem. Daqui a pouquinho, viu? Vamos ouvir a palavra de Deus. A pastora Zé vai trazer a mensagem da palavra de Deus para o seu coração. Não saia daí. Deus vai falar contigo nessa noite. Não saia daí. Deixa Deus falar contigo. Deixa o Santo de Deus tocar no teu coração. Quero ficar um minuto
Clemilda. Deus abençoe. Muito obrigado, viu, pela audiência. Está conosco também Clemilda Leite, né? Deus abençoe. Serva do Senhor. Filho da irmã Neves, né? Clemilda Leite. É filha da nossa irmã Neves, né? A irmã Neves está muito feliz, viu, irmã? Está feliz lá. Tem sido uma bênção na igreja. Deus abençoe. Michel também manda um abraço aí para os seus pais, viu? Seu Paulo, Dona Neves. Vai aqui o abraço dos pastores Edivan e Elisângela, para toda essa família aí abençoada, né? E estamos aguardando sua visita na igreja, viu? No dia que for possível, nós temos reunião na terça-feira, aberta aos visitantes. Na sexta, às 7h30, na terça, às 7h30, na sexta, às 7h30 e no domingo, às 7h30, às 19h30, certo? Na segunda-feira, uma reunião mais para o pessoal mais da igreja, que é oração. Estamos na campanha da oração, o poder da oração, né? Mas, se alguém quiser ir orar, também pode orar. Ninguém é proibido de orar a Deus, né? Não podemos proibir. Dedicado aos pais, as homenagens são para aqueles que buscam no dia a dia levar sua família pelos caminhos do amor e da segurança. Nosso reconhecimento e nossa admiração a todos que sabem honrar. A irmã Carla mandou um link nesse aparelho. A irmã Carla, a gente só pode atender após o programa. Nós estamos usando esse aparelho para transmitir. Mas aí você pode mandar. Deixa aí, pastor. Você apareceu aí. Mandou um link, sim. Bom demais supermercados, ao lado da igreja matriz de Monteiro. Como estar em casa. Deixa se tem como ler aí. Não, é outra coisa. Né? Tá bom. Então Deus abençoe também a nossa irmã Carla, né? Seu esposo está assistindo aí conosco. Deus abençoe essa família maravilhosa, né? Na hora de economizar, não esqueça. Mercadinho Jesus, o redentor da dona de casa. Dentro do Mercado Público de Monteiro, toque 335133. O Michel pede oração, Elisângela, pelos outros, né? Então coloca aí um fundo de oração aí, que ela vai fazer a oração. Ou eu vou fazer, né? Eu vou fazer essa oração logo. Vou fazer agora. Coloca aí um fundo de oração aí. Vou fazer logo agora. O Michel pede oração. Vamos orar, Michel. Oi? No momento da palavra, quero que, se possível, pedir proteção. Nossa Senhora. Muito bem, graças a Deus, né? Tá aqui o nosso querido Michel Torres, está pedindo aí uma oração. Realmente, meus irmãos, meus ouvintes, nós vemos que tem acontecido aí muitas tragédias e uma coisa maravilhosa, né? Nosso Michel Torres, ele aí pediu uma oração. Vamos orar pelos os nossos estudantes que estudam aqui da cidade de Monteiro toda a tarde, viajam a Campina Grande e só estão de volta meia-noite e pouco. Vamos orar aí por esses estudantes. Também vamos aproveitar e orar, né, por todos os nossos queridos irmãos que estão ouvindo. E vamos orar também por Denise, né, que está aniversariando. Vamos fazer nessa oração, nós já vamos incluir o Michel Torres e todos os estudantes. E também vamos orar por todos os nossos ouvintes. E também já vamos orar por Denise, né? Val Oliveira está aniversariando lá em São Paulo, né? Vamos orar nessa hora. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai maravilhoso, ó Deus, mais uma vez estamos aqui, na Tua presença. Ó Deus, elevamos os nossos pensamentos a Ti nessa hora, Pai. E pedimos, ó Pai, que o Senhor venha agir na vida de todos os nossos ouvintes, essas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra. Senhor, prepara o coração dessas pessoas, que essas pessoas venham entender, venham compreender a Tua palavra e venham se render, aquelas que ainda não se renderam, venham se render aos Teus pés. Pai querido, abençoa todos os nossos ouvintes, aqueles que estão ouvindo pela rádio. Pai amado, eu também já oro, Pai querido, por todos os nossos ouvintes, aqueles que estão ouvindo também pelo Facebook Live, pelas redes sociais. Abençoa eles, abençoa, Senhor, a vida, Senhor, dos Teus filhos, das Tuas filhas. Pai querido, eu já oro também pela família do Osias, nossa irmã Dorinha,
a Dani, Pai querido, esse pessoal, toda a família do saudoso pastor, que Deus assim o levou. Pai querido, já oro, apresento aquela família em tuas mãos. Pai amado, que o teu conforto, que o teu consolo esteja na vida daquela família. Pai querido, eu já oro nesta hora. Pai querido, também eu te apresento a vida dos estudantes aqui de Monteiro. Aquele ônibus que viaja todos os dias, ó Pai. Aquele pessoal que está batalhando, está lutando, está estudando. Abençoa a vida deles. Proteja, Pai amado, que a tua proteção esteja na vida daqueles alunos. Proteja ali, abençoa aquele motorista. Guarda, Senhor, que aquele motorista venha ser cada dia mais prudente e abençoa a vida dele, para que nenhum mal venha acontecer na vida dos estudantes. Aquele ônibus venha guardar debaixo da tua proteção. Pai querido, também nesse momento, em no nome de Jesus, Pai, eu já oro pela vida da tua filha Denise. Ó Deus, porque grande foi a obra que fizeste na vida dela. Pai querido, pelo aniversário de Denise. Pai querido, abençoa a Denise cada dia mais. Usa ela cada dia mais na tua obra. Usa cada dia mais ela, a sua família, na tua obra, Pai amado. Venha lhe dar muita saúde, muitos anos de vida. E uma família na tua presença. Pai querido, abençoa a tua serva que está aniversariando. Em nome de Jesus, Pai querido, abençoa todos os ouvintes. Pai amado, eu já oro também pelas pessoas enfermas. Venha restaurar a saúde dessa pessoa que está enferma. Eu não sei o lugar, eu não sei onde essa pessoa está, mas o Senhor sabe. Pai amado, abençoa. Restaura a vida dessa pessoa, a saúde dessa pessoa. As famílias monteirenses, todas as famílias que estão ouvindo nosso programa. Pai querido, eu oro e creio na tua vitória, na tua bênção, porque tu és um Deus de bênção, um Deus de vitória. Tu és um Deus que sara, tu és um Deus que cura, tu és um Deus que liberta. Eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em nome do teu Filho amado, Jesus de Nazaré, eu creio que o Senhor vai agir na vida dessas pessoas e abençoar a todos. Em nome de Jesus eu te agradeço, meu Pai. Amém e amém. Muito bem, muito bem. Vamos ouvir agora a pastora Elisângela vai trazer a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. A paz do Senhor, pastora Elisângela. Então, está aí o microfone da Imprensa FM, para que você venha fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo colocar no teu coração, na tua vida, nessa noite. Deixa Ele tomar a direção dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, pastor Edivan. Já desejo cumprimentar a todos mais uma vez com a graça e a paz do Senhor. Todos os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando. Que Deus assim abençoe a cada dia a vida de vocês, né? Estamos gratos a Deus pela presença de cada um de vocês que estão nos acompanhando, né? Está conosco também a nossa querida irmã Ana Aragão, né? Que Deus abençoe a nossa querida irmã Ana, né? Que Deus abençoe essa mulher, serva do Senhor, né? A mulher que tem um chamado de Deus na sua vida para ganhar almas para o reino, né? E nós estamos aqui hoje com o ensinamento, a nossa ministração vai ser baseada em Mateus capítulo 13, versículo 47 em diante, que é da nossa série A Parábola da Rede, né? Estamos com a série das parábolas de Jesus explicando e hoje vamos ministrar a parábola da rede. Antes de nós iniciarmos, também já quero mandar um abraço e uma saudação especial para o nosso querido Osias, né? Que Deus abençoe Osias Santos, a sua esposa Dani, né? Queremos, assim como o pastor Edivan, sentimos muita perda do nosso querido, né, pastor Firmino, né, que foi meu pai na fé. Eu só tenho a agradecer a Deus, né, por tudo, assim como Deus usou aquele homem para pregar para mim, me ensinar a palavra de Deus. Eu louvo a Deus, né, por essa família abençoada que também faz parte da minha família, né? Que Deus abençoe. Somos só uma família em Cristo, irmãos em Cristo. Mas só que essa família, né, do pastor Firmino, saudoso pastor Firmino, esse patriarca, homem de Deus, né, que assim, através dele, foi meu pai na fé, né, e eu agradeço a Deus, porque hoje eu tenho conhecimento da palavra de Deus, né, aceitei Jesus como meu Salvador através dessa família, que foi ali para aquele lugar difícil, como o pastor Edivan disse, né. Ali, amados irmãos, hoje nós temos toda a prioridade, estamos aqui numa rádio pregando o evangelho, mas ali na cidade de Jabitacá, Pernambuco,
Me lembro que o pastor Firmino, eu era adolescente, tinha 14 anos, e eu me lembro a luta do pastor Firmino e dessa família para levar o evangelho, aonde na hora das reuniões, dos cultos, as pessoas apedrejavam, jogavam pedra em cima da igreja, banda de tijolos, e assim foi o único homem que chegou ali, né? O pastor Firmino era um homem de fé, de coragem, e foi o único homem que chegou naquela cidade e passou muito tempo ali, pregou o evangelho e ganhou almas para o reino ali. Porque os outros pastores chegavam, fechavam as portas da igreja e iam embora. Mas o pastor Firmino foi um homem que chegou para fazer a diferença ali naquela cidade, né? Então nós sentimos muita perda desse homem de Deus. Mas já quero deixar aqui meus sentimentos a toda a família. Que Deus abençoe a vida de vocês, querido Osias e Dani, né? Que Deus abençoe esse casal. Então vamos aqui, amados irmãos, a palavra de Deus, né? Aqui na parábola da rede, né? Mais uma parábola que fala a respeito do reino, né, do Senhor aqui na terra. Mateus capítulo 13, versículo 47 ao 50, diz assim a palavra do Senhor: o reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados para fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Veja que leitura poderosa, né? Então nós vamos aqui o contexto, né, da parábola da rede. Somente o Evangelho de Mateus registra essa parábola de Jesus. No capítulo 13, Mateus registrou uma série de 7 parábolas, sendo elas o semeador, o joio, a semente de mostarda, o fermento, o tesouro escondido e a pérola de grande valor. Semana passada nós ministramos e ensinamos sobre a parábola do tesouro escondido e a pérola de grande valor. E hoje nós vamos estar falando sobre a parábola da rede. Nós vemos que esse conjunto de parábolas, elas são direcionadas, são ministradas para que as pessoas viessem ter conhecimento sobre o reino de Deus aqui na terra. Então nós vemos que já ministramos a parábola do joio, da semente de mostarda, o fermento, o tesouro escondido e a pérola de grande valor. E hoje vamos falar sobre a parábola da rede. Ainda no capítulo 13, somos informados que Jesus em um barco ensinava uma multidão que estava na praia. No decorrer do mesmo capítulo, podemos perceber que as 4 primeiras parábolas citadas foram pronunciadas para a multidão, enquanto as 3 últimas, incluindo a da rede, foram pronunciadas apenas aos discípulos. Ou seja, nós vemos aqui que as 3 últimas parábolas, elas são a parábola do fermento, o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a rede, foram transmitidas diretamente para os seus discípulos. Jesus, em certa ocasião, no particular, com seus discípulos, ele ensinou essas parábolas. E as outras anteriores, como o semeador, o joio, elas foram pregadas para a multidão, né? Então nós vemos aqui o seguinte, que essas 3 últimas parábolas, incluindo a da rede, foram pronunciadas apenas para os discípulos. Um ponto que deve ser ressaltado é que a parábola da rede se assemelha muito à parábola do joio e do trigo. Então nós vemos na leitura dessa parábola da rede que elas são parecidas. A parábola da rede com a do joio, elas são parecidas. Então nós vemos, se assemelha muito à parábola do joio e do trigo
principalmente no que tange a sua interpretação, assunto que vamos ver agora. Sabemos que entre os discípulos de Jesus havia pescadores por profissão. Mesmo os discípulos que não eram pescadores estavam completamente familiarizados com a prática utilizada por Jesus, descrita nessa parábola. Então Jesus, ao falar da parábola da rede, ao falar de peixes, redes lançadas à praia, ao mar para ser pescado, então nós vemos aqui que os seus discípulos, alguns não eram pescadores e outros sim. Nós vemos que para aqueles que não eram pescadores, já era um assunto bem comum nos dias deles. Eles já conheciam, porque a maioria da prática daquele povo, daquela época, eles viviam da pesca. Então, para os discípulos que não eram pescadores, não era nenhuma novidade. Eles já conheciam também. E havia os pescadores que eles já tinham experiência com esse trabalho. Então, nós vemos aqui. Portanto, os discípulos foram capazes de compreender prontamente cada detalhe da narração de Jesus, pois o mestre havia se referido ao modo de vida que muitos deles levavam antes de largar tudo e seguir a Jesus. Nós vemos que eles já conheciam completamente sobre esse assunto antes deles largarem tudo e seguirem a Jesus. Naquela época, já existia várias maneiras diferentes de se pescar. Porém, sem dúvida, uma das mais eficientes e utilizadas era o uso do arrastão, um tipo de rede utilizada que tinha cerca de 2 metros de largura e até 100 metros de comprimento. Então, eles já usavam esse método do arrastão, de usar esse tipo de rede. Também era colocada cortiça na parte superior para mantê-la no nível, e pesos eram acrescentados na parte inferior para que ela alcançasse o fundo. Às vezes, os pescadores utilizavam 2 barcos paralelos, com a rede entre eles para fazerem a pesca. Quando havia apenas um barco, os pescadores prendiam uma ponta da rede na praia, enquanto a outra ponta ficava presa ao barco, que fazia um movimento circular, retornando à praia. Esse era um trabalho pesado, que exigia pelo menos 6 homens para realizar a tarefa, que se dividiam entre remar. Então nós vemos que a prática da pesca não é tão fácil. É uma prática que exigia muito esforço daqueles homens, né? Nós passamos aqui apenas para você ter uma base de como funcionava a pesca naqueles tempos, né? Esse era um trabalho pesado que exigia pelo menos 6 homens para realizar essa tarefa, que se dividiam entre remar, lançar e puxar a rede e até mesmo bater na água para influenciar na direção dos cardumes. Olha que coisa, eles tinham que fazer todo esse esforço para pegar os peixes, para vendê-los e alimentar a sua família também, e ali daquela pesca vinha o sustento daquela família daquela época. Então era necessário 6 homens para essa pescaria, né? Uns remavam, outros lançavam e puxavam a rede, e até mesmo alguns batiam na água para influenciar a direção do cardume de peixes. Então nós vemos aqui, geralmente os pescadores mais experientes procuraram as condições perfeitas, inclusive com a identificação de bons cardumes antes de começar a pescaria. Porém, uma vez lançada a rede, várias espécies e tipos de peixes eram pescados. E aqui nós podemos já começar
a pregação nessa noite, né? Demos apenas alguma introdução para você aprender, para você entender mais porque Jesus falou a respeito, né, dessa parábola da rede, qual era o objetivo de Cristo ao falar isso, você vai entender a partir de agora. Então nós vemos, porém, que ao lançar a rede, várias espécies de tipos de peixes eram pescados. E, obviamente, vinham todos misturados, onde eram levados para a praia para que houvesse uma seleção. E nisso Jesus fez a comparação do reino dos céus com uma rede. Interessante. Mas o que será, pastora, que Jesus quis ensinar ao fazer a comparação do seu reino com uma rede? E nós vamos ver aqui, o reino do céu ainda é como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. É isso que nós estamos falando. Por que Jesus falou peixes de todos os tipos? Porque naquela época havia alguns tipos de peixes que pela lei era proibido para a alimentação do povo de Israel. Daqui a pouquinho vamos dar os versículos, vamos estar lendo para você entender. Os peixes que não tinham barbatanas e escamas, eles não poderiam usar para a alimentação. E esses peixes eram descartados, porque na lei, lá em Levítico, está escrito que eles só poderiam se alimentar dos peixes que tivessem barbatanas e escamas. Então nós vemos aqui uma coisa importante. Porque Jesus falou peixes bons e peixes ruins que não serviria para o consumo naquela época? Porque Jesus, ele veio na época da lei. E ele estava ali ensinando conforme a lei. Por quê? Nós vemos que aqueles peixes, se Jesus chegasse para ensinar e liberar que eles pudessem comer todo tipo de peixe ali, Jesus estava indo contra a lei, contra o ensinamento. E nós vemos que Jesus, ele disse para eles que os peixes que eram bons para o consumo seriam guardados para ser consumidos e vendidos. E aqueles que não prestavam para o consumo, era descartado. Por isso que Jesus, nesse versículo, ele disse: o reino do céu ainda é como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. Olha bem. Explicação da parábola da rede. Como vimos no nosso comentário, a rede apanhava tanto peixes próprios para o consumo quanto impróprios, ou seja, peixes bons e maus. Devemos nos lembrar também que muitas espécies eram consideradas impuras, de acordo com as tradições judaicas. Peixes sem barbatanas e sem escamas não podiam ser utilizados. Vamos ver em Levítico capítulo 11, versículo 9 até o 12. Vamos ver aqui, Levítico capítulo 11, versículo 9 até o 12. Vamos ver o que diz. Vocês poderão comer qualquer peixe que tem barbatanas e escamas, mas não poderão comer os animais que vivem na água e não têm barbatanas e nem escamas. Esses animais são impuros para vocês. Então nós vemos aqui, devendo então ser lançados de volta à água. Os peixes impróprios eram lançados de volta à água. Os peixes comestíveis e comerciáveis eram separados em baldes e barris, enquanto os demais eram descartados. Essa ideia de seleção deve ser mantida em mente para entendermos o ensino principal dessa parábola, que claramente focaliza o dia do juízo final. Olha aí, se não é totalmente parecida com a parábola do trigo e do joio. Veja se não é. Nós vemos aqui que ao falar na parábola da rede, quando Jesus ele ensinou, nós temos que ter isso na nossa mente,
que ao serem pescados aqueles peixes havia uma seleção de peixes bons que serviam para o comércio e para a alimentação, e peixes ruins, segundo a lei, que deveriam ser descartados no mar mais uma vez. E essa questão de Jesus falar em separação, Jesus estava querendo anunciar o reino e falando a respeito do juízo final. Está conosco a nossa querida irmã Ana Aragão, né? E também a nossa irmã também, Alexandra Dias. Que Deus abençoe. A irmã Duran Guimarães, a paz do Senhor, minha querida. Deus abençoe você, o presbítero Genival e toda a sua família. Então nós vemos aqui que nós, ao termos a ideia na nossa mente de que quando Jesus fez a seleção, peixes bons eram aproveitáveis para a alimentação e para o comércio. Peixes ruins eram descartados, porque lançado de volta às águas, porque era impróprio para o consumo, segundo a lei judaica. Então nós vemos que Jesus, ao falar isso, ele estava claramente dizendo e falando a respeito do dia do juízo final, usando elementos do cotidiano de seus discípulos. Jesus conseguiu ensinar e comunicar uma verdade espiritual de que devemos nos ocupar com a tarefa que nos foi confiada, pescando homens com a pregação do evangelho de salvação. O que é que nós aprendemos com isso? Jesus, ao chamar os seus discípulos, nós vemos que a parábola da rede Jesus contou somente para os seus discípulos. Mas por que será que Jesus não direcionou essa parábola da rede à multidão que ficava à beira-mar da Galileia, ouvindo os ensinamentos do Mestre Jesus? Por que será que Jesus não contou? Porque a parábola da rede era direcionada justamente para os seus discípulos, para nós que seguimos a Ele. E nós vemos que Jesus quis comparar a pescar homens, pescar peixes. Esses peixes que Jesus aqui falou nessa parábola simbolizam homens, vidas, pessoas para o reino. E nós temos que estar prontos para pescar peixes para o reino dos céus. E nós vemos aqui que nos foi confiada uma tarefa poderosa, uma tarefa preciosa, que é a de pregar o evangelho do reino de Deus. Nós vemos nas mensagens anteriores, na semana passada, que eu estava falando aqui o seguinte, que Jesus, ele pregou arrependimento e o reino dos céus. João Batista pregou arrependimento e o reino dos céus. Os discípulos também receberam a tarefa de pregar o evangelho, o arrependimento e o reino dos céus. E essa mesma tarefa foi confiada a nós, a ganhar almas para o reino de Cristo. Então nós vemos convidando todos ao arrependimento e apontando a forte realidade que o grande dia do juízo virá. E as pessoas, alguém que ainda não serve a Cristo, que ainda não é crente, pode perguntar: mas por que será que esses crentes pregam tanto sobre arrependimento? Por que será que os crentes falam tanto sobre o céu, prega salvação, prega o arrependimento? Por que será que os cristãos, eles falam nas rádios, nas televisões? Por que será? Porque nós vemos que nós recebemos um chamado dos céus, um chamado de Deus, um chamado de Cristo, para lançarmos a rede. Essa rede simboliza o evangelho. Nós somos os pescadores. Os peixes são as pessoas que estão distanciadas de Deus, que não têm expectativa de salvação. Nós temos, porque nós pregamos a salvação, a vida eterna, o arrependimento? Porque o grande dia do juízo vai acontecer. E nós vemos que nós temos que estarmos preparados para o grande dia do juízo final. E aí nós vemos hoje em dia quantas pessoas estão acomodadas. Todos que aceitaram a Jesus como seu Senhor, que é seguidor de Cristo, ele tem essa missão de pregar o evangelho.
Você, meu prezado irmão, minha querida irmã, você recebeu esse chamado para pregar o Evangelho, para lançar a rede do Evangelho. Lança a rede. Lança a rede que Jesus, que Deus, Ele se responsabiliza, porque você está pregando o arrependimento e o reino dos céus. A nossa querida irmã Nasa Araújo está nos acompanhando. Um abraço, minha querida, com a paz do Senhor, para você e toda a sua família. Então nós vemos aqui que isso foi algo, uma missão importante que nos foi confiada por Deus, confiada por Jesus. Então nós vemos, quando então o ímpio e o justo serão separados? Isso é uma coisa muito importante, que nós devemos dar ouvido à palavra de Deus. As pessoas hoje em dia escutam a palavra, mas não dão ouvido. E é sério, amados irmãos, nós temos que estar prontos para o juízo que virá. E Jesus, nessa parábola da rede, ele mostrou claramente o destino das pessoas, daqueles que são ímpios, que não seguem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E eu pergunto a você, meu prezado amigo, o que será que você tem seguido? Será que você tem seguido a Cristo? Ou será que você tem seguido outras coisas? É muito sério. Nós vemos que a salvação, ela é individual. Cada um vai prestar conta da sua vida no dia do juízo final. E o que será que você, meu prezado ouvinte, tem feito? O que será que você tem pensado? Aonde você tem andado? A quem você tem seguido? Nós vemos que os discípulos estavam nas suas práticas, no seu trabalho, pescando. Jesus passava e eles começavam a seguir a Cristo, abandonando tudo para seguir a Jesus. E aí Jesus, nós vamos ver aqui um versículo que Jesus chama Pedro. E Jesus disse: eis que farei de vocês pescadores de homens. Abandona aí essa tarefa, esse emprego de pescador. Porque o meu objetivo, o meu plano, o meu projeto na sua vida, Pedro, é que você seja um grande pescador de homens, de vidas, de almas. E nós que conhecemos a palavra não podemos perder tempo, amados irmãos. Às vezes uma pessoa chega, conversa com você ali no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, e você não está nem aí para levar a palavra do reino dos céus, a palavra de arrependimento. Nós não podemos perder tempo. O juízo final está próximo. E aí alguém pode dizer: mas já faz tantos anos, desde quando eu era pequenino, meus avós, meus pais já diziam que os crentes pregavam sobre esse negócio de arrebatamento, de juízo final. Tá vendo que Deus vai arrebatar homens e mulheres que comem feijão e farinha? Já ouvi muito isso. Mas por que as pessoas falam isso, pastora Elisângela? Porque não tem conhecimento da palavra de Deus. As pessoas são analfabetas de Bíblia. Não se dedicam a estudar. E aí, quando ouve a pregação do Evangelho, começa a dizer coisas que não entendem. Então, se você não entende, meu prezado amigo, a respeito do reino, a respeito do arrebatamento, então você analise a palavra de Deus. Está escrito. E nós vemos que nessa parábola, Jesus, ele disse que alguns peixes serão separados de outros. O que é que Jesus quis dizer com isso? A separação dos ímpios e dos justos. Quem são os ímpios, pastora Elisângela? São aquelas pessoas que estão distanciadas de Deus, que andam segundo a carne, praticando as obras da carne, andando segundo os desejos do seu coração. Quem são os justos, pastora Elisângela? São aqueles que renunciaram todas as obras da carne. São aquele que renunciou às obras do pecado para viver uma vida de santidade diante da presença de Deus. É fácil de entender. Jesus ensinou, foi muito importante Jesus nos dar esse ensinamento da parábola da rede, para que nós, cristãos, venhamos despertarmos a respeito do reino dos céus.
E aí nós vemos o seguinte: como dissemos, essa parábola possui muita semelhança com a parábola do joio e do trigo. Da mesma forma como o joio e o trigo cresceram juntos na lavoura, sem que fossem separados até o tempo da colheita, também os peixes bons e ruins são apanhados na rede e permanecem juntos até que a rede seja arrastada para a praia. Olha que coisa importante. Muito importante essa parábola. Parábola do trigo e do joio são semelhantes à parábola da rede. Nós vemos aqui que na parábola do trigo e do joio, Jesus ele fez a comparação do reino dos céus. E aí ele disse, olha, no meio do trigo vai ser semeado o joio. E aí só no último dia, no juízo final, será separado. Mesmo assim é a rede do evangelho. Quando ela é lançada no mar, toda sorte de peixes vem. E aí o que é que nós aprendemos? Que os peixes ruins serão separados no juízo final. No último dia, ao qual a Bíblia fala a respeito do último dia, que é o juízo final. O juízo de Deus que vai vir sobre a terra. O juízo de Deus que vai vir sobre aqueles que desobedeceram a palavra de Deus. Aqueles que escutam e não dão ouvido. Aqueles que ouvem a palavra e não dão importância. É muito triste, amados irmãos, nós sabemos que muitas pessoas vão ser arrastadas pela rede do evangelho, mas que muitas, por suas escolhas, por não quererem dar ouvido à voz de Deus, por não querer obedecer à palavra de Deus, vão ser descartados no último dia. É algo muito sério. Vai ser descartado no último dia. E quem somos nós para questionarmos a respeito disso? Foi Jesus que disse, quando for lançada a rede do evangelho do reino, vai vir toda sorte de peixes. Peixes bons para ser consumido e peixes que não vão prestar para nada. E aí no juízo final, os anjos do Senhor serão aqueles que estão representados nessa parábola, que vão fazer a separação. Uns para a glória do Pai, para o reino eterno celestial, e outros para a perdição eterna. Está escrito no último versículo, no versículo de número 49 e diante. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. E aí nós vemos que palavra tão dura. Meu Deus, por que Jesus ensinou uma palavra tão dura dessa para os seus discípulos? Por que será? Porque Jesus sabia que ali, ao lançarmos, ao pregarmos o evangelho, viriam peixes bons e peixes ruins. E qual é o nosso objetivo? Cabe a nós separarmos? Não, de maneira nenhuma. São obras que vai serem feitas pelos anjos do Senhor no último dia. E aí nós vemos ainda, os versículos 40 e 42 mostram exatamente as mesmas palavras de interpretação. E assim será no fim deste século. A função dos anjos também é essencialmente a mesma em ambas as parábolas, tanto na parábola do joio e do trigo, como na parábola da rede. Por fim, o destino dos ímpios é descrito em 2 versículos idênticos. Vemos aqui Mateus 13:42, na parábola do trigo e do joio, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Na parábola da rede, Mateus 13:50, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Lições da parábola da rede. A seleção ocorrerá.
Isso é uma coisa que não pode ser impedido por ninguém. Nem o líder religioso vai impedir. Ninguém pode impedir, o seu líder não vai poder impedir a seleção que vai ocorrer. Porque essa seleção já está prevista por Cristo ao ensinar essas parábolas. E essa seleção vai ocorrer porque é a vontade de Deus. Da mesma forma com que a rede é lançada, peixes variados são apanhados até que, num determinado momento, ocorra a seleção. Também o evangelho da salvação é ofertado e está constantemente pescando os homens. Lucas capítulo 5, versículo 10 a 11. Vamos ver o que Jesus disse nesses versículos, que está registrado em Lucas capítulo 5, versículo 10 e 11, que diz assim: Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, esse Simão aqui é Simão Pedro, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Que palavra tão impactante Jesus transmitiu para aqueles homens. Estavam trabalhando, pescando peixes. E aí Jesus olha para Pedro e diz: não tenha medo, Pedro, de agora em diante eu te chamo e vou fazer de você um pescador de almas, um pescador de pessoas. Prezado irmão, não podemos perder tempo. Nós fomos chamados por Cristo para sermos pescadores de almas. E nós vemos no versículo 11: eles arrastaram os barcos para a praia. O que significa isso? Arrastaram para a beira da praia e ancoraram seus barcos ali. Pararam tudo, deixaram tudo para seguir Jesus. Simão, Tiago e João, eles eram pescadores. Era o emprego deles, o trabalho deles, pescar para sustentar a família, para comercializar peixes. Mas ao Jesus passar, Jesus chama eles, olha para Pedro e diz: não tenha medo, venha comigo e vos farei pescadores de almas. A Bíblia diz que no mesmo instante eles ancoraram seus barcos, arrastaram para a beira da praia, pararam todas as suas atividades e começaram a seguir a Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, meu prezado irmão, meu querido ouvinte? O que será que tem impedido o seu tempo? Será que você está aprisionado na sua casa? Será que você está aprisionado a uma placa de uma igreja? Será que você está aprisionado a alguma coisa, a uma pessoa, a alguém que você ama? E será que você está aprisionado a alguma coisa? Isso impede de você ir pescar? Será que você está aprisionado a alguma coisa? Por que será que você não tem ido pescar peixes? O chamado dos servos de Cristo, aqueles que querem seguir a Ele verdadeiramente, é ensinar a palavra assim como Jesus ensinou. Sermos pescadores de almas. Então nós vemos aqui: porém nem todos aqueles que entram nessa rede, ou seja, nem todos que entram visivelmente no reino e pertencem à igreja visível, são verdadeiramente salvos. Aí as pessoas se enganam. Não, eu sou crente, eu frequento a igreja, eu vou ser salva. Jesus, ele deixou claro que nem todos que pertencem ao reino visível de Deus aqui na terra, que nem todos que pertencem à igreja visível, eles vão ter o direito de vida eterna. Está escrito, é princípio bíblico, Jesus falou, é profético e vai acontecer.
Essa é uma verdadeira profecia, porque a profecia da palavra de Deus, ela não tem falha, ela acontece. Então nós vemos que ao falar isso, Jesus estava profetizando e dizendo que nem todos que estão em uma determinada religião vão ser salvos. Foi isso que Jesus ensinou. Embora a rede esteja carregada de peixes, haverá o momento da separação. Jesus deixa claro que esse momento ocorrerá no dia do juízo final, quando os anjos separarão os ímpios dos justos. A rede é lançada a todos. A rede traz todos os peixes misturados, de forma que os pescadores, no momento da pesca, não podem escolher quais peixes devem ser pescados. Tá vendo aí? De forma semelhante, nós, os seguidores de Cristo, escolhidos para sermos pescadores de homens, não podemos selecionar a quem o evangelho deve ser anunciado. E hoje em dia, as pessoas estão selecionando a quem vão pregar o evangelho. Não, fulano tem uma condição financeira alta, então nós vamos pregar o evangelho para ele. Vamos pregar o evangelho para ele, mas a intenção da pessoa não é que a pessoa seja salva. A intenção dessa pessoa que prega, ela quer algo em troca, por interesse. E nós vemos que Jesus, ao pregar o evangelho, seus discípulos, eles não olhavam a quem. Todas as pessoas que estavam necessitadas, Jesus pregava sem fazer acepção de pessoas. E hoje em dia, as pessoas fazem acepção a quem vão ministrar o evangelho. E isso não pode acontecer. Se você é um verdadeiro seguidor de Cristo, se você é cristão, você tem que pregar o evangelho independente da pessoa, quem ela seja, ou condição social, ou posição que ela ocupe. Nós temos que pregar o evangelho a todos. E aí nós vemos que o evangelho deve ser anunciado, ou seja, a pregação do evangelho é dirigida a todos sem qualquer discriminação. Esse princípio está diretamente ligado a outra parábola de Jesus, que é a parábola das bodas do filho do rei, aquela que já pregamos aqui. Que a festa estava preparada, mas os convidados não chegaram. E aí aquele rei mandou chamar aquelas pessoas que estavam na rua, que estavam jogadas, mendigos, pessoas que não tinham onde viver, aonde morar. Ele mandou chamar para aquela festa. E mesmo assim é o reino dos céus. Não podemos fazer distinção a quem vamos lançar a rede. O evangelho, a rede, tem que ser lançada para toda sorte de peixes. E aí nós vemos onde os servos saem pelas ruas e reúne todos que encontram. No final da parábola de Jesus, cita uma frase que também cabe muito bem ao contexto da parábola da rede. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Está lá em Mateus 22, de 1 a 14, a parábola das bodas do filho do rei. Né? Então, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso fala a respeito da seleção que será feita no último dia. A rede chama e carrega uma grande quantidade de peixe, mas na praia os escolhidos são selecionados. Só existem dois grupos. Outra lição interessante dessa parábola é que a rede reúne toda a qualidade de peixes, ou seja, peixes de várias espécies e tipos. Entretanto, quando chega a hora da seleção, todas essas espécies se resumem em apenas dois grupos, os bons e os maus. Com isso, aprendemos que, aos olhos humanos, embora exista uma variedade de pessoas, cada uma com suas qualidades e defeitos, de forma que uns se destacam mais do que os outros e são reconhecidos mais importantes. Mas, aos olhos de Deus, todos se resumem a dois grupos, justos e ímpios. Diante de Deus, ele vê dessa forma. Atenção aos ímpios. É comum
quando se fala em ímpio, logo via em nossa mente a ideia de alguém nitidamente distante dos mandamentos de Deus, afundado no costume do pecado e praticando as mais diversas perversidades. Porém, o termo ímpio é muito mais abrangente, de forma que existem ímpios até mesmo dentro da igreja. Olha que coisa profunda Jesus falou. E nós vemos que há hipócritas que só querem lançar a palavra para as pessoas que estão lá fora. Há pessoas hipócritas. E nós vemos que Jesus, quando ele contou essa parábola que ele chamou de ímpio, ele chamou os ímpios que estão dentro da igreja. E as pessoas não entendem a leitura, não lê, não estuda, e aí vai falar que essa palavra ímpio é somente para aquele que está no pecado. Sim, também faz parte, mas a principal ideia de Jesus nessa parábola que ele queria transmitir são aqueles que são ímpios e estão dentro das igrejas, que se dizem ser crentes e não são, que se dizem ser seguidores e não são, que perde o tempo com as coisas do mundo, que perde tempo aqui em fazer as coisas que agradam ao seu eu, que perdem tempo, que estão ali apenas de aparência dentro das igrejas, que não estão realmente querendo salvação, estão ali por status, por aparência, por alguém que é parente, que é crente. Ah, minha mãe é crente, eu também vou para a igreja porque eu também quero ser crente, mas vamos ver se você é justo ou se você está do lado dos ímpios. Jesus fez a separação, foi dentro da igreja. Para começar a palavra, o ensinamento tem que ser dentro da própria igreja. E depois para fora. Se nós vemos se dentro de uma casa não está bem, como é que uma pessoa, uma família, dentro de uma casa que não está bem, pode ensinar os outros que estão no erro? Não tem condições. E nós vemos aqui, às vezes olhamos para alguém e acreditamos fielmente estar ali um justo. Olha aí a aparência. Mais uma vez a aparência. Se olha para alguém, a pessoa é muito santo, é muito santa. É muito santa pela aparência, porque usa roupa arrastando nos pés. É santo porque está com a Bíblia debaixo do braço. É santo porque canta, é santo porque prega. Aí está o engano. Jesus não deixou os seus servos, os seus discípulos, não deixou os seus seguidores enganados. Não deixou. Ele já ensinou que mesmo dentro da igreja há ímpios que não conhecem a palavra de Deus, estão ali plantados de aparência como joio, como os peixes ruins que não servem para nada, estão lá parados, estagnados com aparência de justo, mas não é justo, é ímpio. Foi isso que Jesus quis ensinar. E aí nós vemos o seguinte: às vezes olhamos para alguém e acreditamos fielmente estar ali um justo, mas na verdade estamos diante de um hipócrita. Olha que palavra tão forte. Estamos diante de um hipócrita. O camarada diz: não, eu sou santo, eu prego, eu canto, eu sou assim, eu sou o importantão, o santarrão da parada. E aí quando você olha para a cara dele e vê totalmente um hipócrita. E Deus também vê dessa forma. Se nós que somos seguidores de Cristo já conhecemos quem são realmente que serve a Deus e quem não serve, imagine Deus. Imagine Jesus, que é o Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas. Então as pessoas estão vivendo dentro da igreja de aparência, uma farsa, uma hipocrisia. Jesus ensinou que isso ia acontecer. Então nós vemos aqui que ao dizer isso, Jesus não quis dizer que estava tudo perdido para você. Ainda há chance de se arrepender e de ser um verdadeiro justo, e de ser um verdadeiro seguidor, e de ser um verdadeiro crente, servo do Senhor. Ser crente é fácil, todo mundo crê em Deus. Até o ateu que nega que crê em Deus, ele ainda crê em Deus, ele fala em Deus. Ele reconhece as coisas, as obras de Deus, mesmo ele dizendo que é ateu, ele ainda crê em Deus. E nós vemos que para seguir Jesus, nós temos que segui-lo com sinceridade. A hipocrisia é tanto que
julga as pessoas, julga quem está lá no mundo, julga quem está distanciado, quem está distante de Jesus. Nós temos que orar e lançar a rede do Evangelho como Jesus ensinou. E já vamos finalizar, que as horas já estão se passando. Muitas pessoas aparentemente fazem parte da igreja, mas na realidade, lá no íntimo, onde só Deus conhece, elas não possuem qualquer ligação com a igreja verdadeira. Com a boca confessam a Cristo, mas em seus corações não creem de fato genuinamente nele. E nós vemos, irmãos, como é triste falarmos disso. Que nós vemos quantas e quantas pessoas que se dizem que servem a Deus. E quando você conversa com ela, quando você chega, se aproxima, você vê que aquela pessoa não tem nada de Deus. Não conhece a Deus. Nasci no Evangelho. Desde pequeno sou do Evangelho. Faz muitos anos que eu estou na igreja. Mas quando você chega, que conversa, que senta, que fala com essa pessoa, você vê que não tem nada de evangelho. É pior do que o ímpio que está lá no mundo. Então ainda há chance para você que representa a parte dos ímpios dentro da igreja. Não está perdido. Ainda tem solução para você. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos, todos os nossos amigos, em nome de Jesus. Muito bem, fala abençoada aí, a pastora Elisângela. Deus abençoe, meus queridos, todos que estão assistindo. Deus abençoe vocês. Eu vou lançar minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Muito bem, meus queridos. Muito bem, meus queridos. Já estamos chegando aqui aos momentos finais do nosso programa. O João Lucas pediu um louvor com Alice Maciel. Amanhã nós vamos atender o nosso querido João Lucas, da rua Cirino de Targino, né? Deus abençoe. João Vitor, né? João Vitor, Deus abençoe. Nós vamos atender o João Vitor amanhã. Então, já que fica o abraço dos pastores Edivan e Elisângela, e amanhã estaremos de volta com o programa A Voz Apostólica, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Deus abençoe todos que estão aí ligadinho conosco, e até amanhã, se o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Amém? Deus abençoe. Eu vou lançar minha rede ao mar. Deus abençoe vocês, né? E amanhã estaremos de volta. Amanhã eu estarei aqui trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Deus abençoe. Um abraço dos pastores Edivan e Elisângela. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém.